Em pleno coração do Minho, na foz do rio Lima, a Princesa do Lima, isto é, a cidade de Viana do Castelo, guarda aquele que é um dos mais antigos teatros portugueses, o Teatro Municipal Sá de Miranda. Ele foi inaugurado em 1885 e desde então e até aos dias de hoje é um espaço de referência absoluta, não só na região, mas mesmo a nível nacional, tendo em conta não só a sua programação, mas também a beleza da sua arquitetura. Vamos conhecer o Teatro Municipal Sá de Miranda. O Teatro Municipal Sá de Miranda localiza-se em Viana do Castelo. Foi inaugurado em 1885 e tem lotação para 385 pessoas. Vinte e 29 de abril de 1885 foi um dia de festa para Viana do Castelo. Um dia em que a povoação vai conhecer a abertura do seu teatro, o Teatro Sá de Miranda. Uma estrutura que desde então e até aos dias de hoje se vai alicerçar como um espaço de referência, um espaço de identidade e também, e por isso, um espaço de memória. Mas recuemos a 1885 e à inauguração deste teatro. Por trás dele está uma instituição que havia sido criada 6 anos antes, em 1879. A Companhia Fomentadora Vianense. E só pela designação da instituição percebemos que se tratava de um organismo que tem como grande objetivo o desenvolvimento de Viana e da região, fomentar o seu progresso nas mais diferentes áreas, também culturais. Aliás, quando o edifício surge, a Companhia Fomentadora designa-a como um edifício civilizacional. Por detrás desta companhia encontramos um conjunto de importantes personalidades e que não podia deixar de ser, na época, um grande conjunto de brasileiros de torna viagem. Gente que constituíra fortuna assinalável no Brasil e que no seu regresso a Portugal vão demonstrar todo o seu poder económico e esta sua vontade de afirmação social, não só na construção das suas residências, as sumptuosas casas de brasileiro que tanto caracterizam o norte de Portugal, mas vamos vê-los também a investir em importantes obras sociais, muitas das primeiras escolas, dos hospitais, de instituições assistenciais, mas também culturais. E a verdade é que muitos dos históricos teatros do norte de Portugal, que surgem nos finais do século XIX, se devem a brasileiros de torna viagem. Foi também o que aqui aconteceu. E, a partir de 1885, o Sá de Miranda veio para ficar. Durante esse final do século XIX e durante a primeira metade do século XX e ainda em meados e na década de 60 do século passado, era intensa e muito diversificada a oferta do Sá de Miranda. Depois, ele vai conhecer, afinal, o que aconteceu à generalidade dos espaços de teatro, de salas deste tipo no nosso país. O aparecimento da televisão, o desenvolvimento de salas especializadas unicamente na projeção do cinema e com outras características mais adequadas para esse tipo de espetáculo.
a mudança dos hábitos de consumo também cultural. Mais tarde ainda, a partir da década de 80, o aparecimento das grandes espaços comerciais, as grandes superfícies que muitas vezes vão ter também os seus cinemas, farão com que o Sá de Miranda entre em declínio. Acompanhará, afinal, como vos dizia, o processo da generalidade dos outros teatros então do nosso país. Muitos deles já só dedicados à projeção de cinema, mas filmes cada vez mais caracterizados pela sua desqualificada oferta, nomeadamente os filmes de artes marciais e até os filmes pornográficos. Quando chegamos a 1985, quando o teatro comemorava o seu centenário, perante a decadência de programação e mesmo das estruturas, felizmente, a autarquia, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, adquiriu o imóvel e uma nova história ia começar. E agora, já no palco, vimos a conversa com Ricardo Simões. Ele é o diretor artístico do Teatro Noroeste, o centro dramático de Viana do Castelo. Mas, Ricardo, eu quase que diria, posso lhe chamar quase o diretor artístico aqui do teatro, uma vez que o Teatro do Noroeste é a companhia profissional de teatro residente aqui deste teatro. Desde quando? Como é que isso surge? A companhia surgiu em 1991, precisamente depois do Teatro Municipal Sá de Miranda ter sido adquirido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo em 1985, portanto, no ano do centenário do teatro. E a Companhia de Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, começa como um grupo amador no Centro Cultural do Alto Minho, portanto, um grupo de teatro amador que existia numa associação cultural, e abre como companhia profissional em 91 uma iniciativa da Câmara Municipal da altura para dotar o equipamento, portanto, na sua reabertura, de um coletivo profissional que assegurasse de alguma forma uma atividade regular. É assim que, de facto, surge a companhia e que já tem estes 33 anos de atividade continuada. Então, ou seja, cumpriram exatamente esse objetivo, vêm cumprindo. E de facto, com uma atividade muito intensa. Vocês têm, em média, cerca de 5 criações anuais, mais de 100 espetáculos. Sim, de facto, nós fazemos um grande trabalho, no sentido da sua dimensão com as escolas, também em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Portanto, a companhia tem aqui uma sinergia com o Executivo Municipal, que é fundamental, e a Câmara de Viana do Castelo faz uma aposta na cultura que, de facto, se reflete em maximizar as vantagens de ter uma companhia profissional residente aqui em Viana do Castelo, assim como existe, por exemplo, os desportos náuticos que são proporcionados às crianças do concelho, também o teatro, desde tenra idade, através do nosso trabalho. Por exemplo, nós neste momento temos um projeto de teatro escolar que tem uma peça de teatro para cada ciclo de ensino e que vai às escolas e que as escolas vêm aqui. Portanto, desde o pré-escolar até ao secundário, há 4 criações dedicadas só a estes públicos escolares, porque para nós é fundamental formar aqueles que serão os espectadores da manhã. E depois há, para além de uma criação que normalmente é uma comédia para um público mais alargado, porque estamos no Alto Minho e é insofismável que os minhotos e os vienenses em particular adoram comédia, teatro de comédia, e depois um projeto mais contemporâneo para um público mais de nicho, sempre a partir de um texto ou inédito ou a partir de um clássico também da dramaturgia contemporânea. Para além disto, que é a atividade de criação, temos os acolhimentos, fazemos um festival de teatro a cada mês de novembro, que tem sempre mais de 10 espetáculos. Promovem concursos? Também apostamos, por exemplo, na dinamização do teatro amador. Para nós também faz parte do desenvolvimento de públicos. Diria que a companhia tem 3 ramos de ação: criação e programação, porque de facto recebemos todos os meses, temos um espetáculo para famílias, ou aqui na sala principal ou na sala experimental, e parecendo pouco,
mas os territórios que estão descentralizados, a oferta cultural ainda não é, infelizmente, de maneira que se possa dizer que, por exemplo, ter um espetáculo de teatro ou de dança para a infância, para as famílias, todos os meses, é um objetivo que nós, ao fim de alguns anos, é que conseguimos atingir. Mas, para além da criação e programação, temos, portanto, numa outra vertente, em conjugação, o projeto educativo. Assim, vocês têm uns serviços educativos, não é? Um serviço educativo, precisamente, e um projeto de comunidade. Eu diria que este projeto de comunidade é o cimento do nosso projeto cultural, porque temos em permanência 5 oficinas de teatro para todas as idades, portanto, para crianças dos 6 aos 12, para jovens dos 13 aos 17, para pessoas entre os 18 e os 60 anos, para pessoas maiores de 60 anos, e temos até um grupo que se formou em 2015, quando do fecho dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, fizemos um espetáculo com eles, e temos a oficina de teatro dos antigos trabalhadores dos Estaleiros Navais, que todas as semanas, perto de 100 pessoas, estão aqui connosco à terça e à quarta-feira a fazer teatro. Essa massa de pessoas próximas e cúmplices são os nossos embaixadores, são as pessoas que estão aqui connosco e que conhecem o nosso trabalho em proximidade. Eu diria que estes 3 eixos, digamos, todos eles são relacionados tematicamente para criarmos aquilo que, modéstia à parte, em Viana podemos dizer que existe público de teatro. É fantástico. E é de facto um teatro de comunidade, mesmo envolvendo a comunidade. Mas para lá daquilo que o Teatro Noroeste promove, e já não é pouco, como vimos, vocês também acabam por, enfim, acolher aqui muitos outros espetáculos, outras companhias, e não é só teatro, ópera, música... Sim. Aí, lá está, e por isso eu sou o diretor artístico, como começou por dizer, da companhia residente, mas existe uma programação da Câmara Municipal, ou seja, coexistem aqui no Teatro Municipal Sá de Miranda uma companhia residente, que temos as nossas datas no teatro, mas existe uma parceria com o município que assegura a restante programação de dança, de música, de folclore, que promove vários concertos ao longo do ano, o Festival de Cinema, toda uma panóplia de manifestações artísticas aqui em Viana, que a Câmara assegura, e depois o que temos é uma parceria em que o site, se forem visitar o tmsm.pt, é um site conjunto entre a companhia residente e também é um modelo que foi criado à medida deste teatro e deste território. Portanto, é um site que junta a programação da Câmara com a programação da companhia, numa identidade só, portanto, o espectador, na lógica do espectador, quem chega à bilheteira tem indistintamente, não sabe, nem interessa muito se o espetáculo é da companhia, se é da Câmara. O que interessa é que está disponível, está todo na mesma plataforma, podem-se comprar os bilhetes ao longo de todo o ano. Isso também é uma grande vantagem e um desafio também, porque são lógicas de trabalho diferentes, a da administração pública e no caso de uma companhia profissional. O que faz com que este palco esteja quase diariamente ocupado. Nós estamos a gravar e logo à noite vai haver aqui uma estreia. Portanto, diz bem de como encontrar aqui um curto espaço de tempo para conseguirmos fazer aqui estas gravações, porque é de facto um espaço muito concorrido. E agora vou fazer uma pergunta que eu sei que é de difícil resposta, dado o tempo que temos, mas ao longo destes 30 anos, se eu lhe pedisse para, enfim, salientar meia dúzia, não mais do que isso, de espetáculos marcantes que passaram por aqui, o que é que nos indicava? Eu terei que começar, falando apenas da companhia, terei que começar pelo espetáculo inicial. O Dom Perlim Plim com Belisa em seu jardim, do Federico Garcia Lorca, encenação do José Martins, em 1991, a 6 de dezembro de 1991, estreou neste palco e que foi, portanto, o primeiro espetáculo da companhia profissional. Outros se seguiram, logo nesses 2 anos a companhia teve uma pujança, conheceu uma pujança muito grande. Destacaria também do Lorca, pela magnitude da sua montagem, a Casa de Bernardo da Alba, que foi feito em 92, em que, por exemplo, esta plateia belíssima foi coberta, foi construído um soalho sobre esta plateia e o público via das frisas, entrava nos camarotes e via o espetáculo que se passava no soalho. Em termos mais recentes, se calhar vou destacar A Noite, de José Saramago, que fizemos
no ano passado, por ocasião também integrada nas comemorações do centenário do nascimento de Saramago, e que foi um projeto que literalmente levantou o palco, as tábuas do palco, portanto uma cenografia muito, muito exigente. Mas mais haveria a destacar o Lugre de Bernardo Santareno, também na década de 90, feita onde hoje é a sala experimental, era um cinematógrafo ao ar livre e foi feito ao ar livre, com essa história deliciosa de que se espalhavam bocadinhos de sardinha à volta do cenário para que as gaivotas, à hora do espetáculo, viessem emprestar um ambiente sonoro do Santareno. Portanto, eu diria que é uma história que já tem 30 anos. Eu comecei aqui em 97 como ator estagiário e já temos essa felicidade de já sermos os continuadores de uma herança muito bonita num território improvável, como são todos os territórios descentralizados, mas que está a conseguir, felizmente, construir uma história de persistência, de regularidade e de uma verdadeira fruição cultural num território onde, por exemplo, também é a capital nacional do folclore e esse não é um problema, pelo contrário, nós vamos muitas vezes, por exemplo, o espetáculo que assinalou os 25 anos, As Bodas de Sangue, curiosamente ou não, também do Federico Garcia Lorca, que tinha, por exemplo, a participação de um grupo coral, as Cantadeiras do Vale do Neiva, portanto, em que fomos precisamente beber ao folclore a inspiração para fazer uma peça do Lorca, portanto, numa prova de que, de facto, as expressões culturais nunca concorrem, eu acho que complementam-se e acrescentam. A comédia, a tragédia, símbolos maiores do teatro. Mas porquê esta designação de Sá de Miranda para um teatro, um grande teatro em Viana do Castelo? Sendo certo que Sá de Miranda não era natural, nem teve nenhuma grande ligação a Viana do Castelo. Bom, estamos, é importante não esquecer, a falar de um dos grandes nomes pioneiros do Renascimento em Portugal, nomeadamente na área das letras e também, como veremos, relativamente ao teatro, à tragédia, à comédia. E por outro lado, quando este teatro começa a ser pensado, na sequência da fundação dessa instituição fomentadora vianense que vai sonhar com este teatro e que vai dar início à sua construção e inaugurá-lo entre 1879, quando ela é fundada, e 1885, quando o teatro abre as suas portas. Durante esse espaço de tempo, mais precisamente em 1881, assinalava-se e foi comemorado no nosso país os 400 anos de Sá de Miranda. Ora, figura marcante do teatro, homem do Renascimento, homem também ele promotor civilizacional. E este era o edifício civilizador, como os promotores assim o designavam. Bom, não admira que tenha sido Sá de Miranda o nome escolhido para patrono. Alguém que, de facto, tinha nascido em 1481, em Coimbra, aliás, frequenta a famosa Escola de Santa Cruz de Coimbra, daí irá estudar para a Universidade, então, em Lisboa, estuda leis, vai-se doutorar em Direito, torna-se professor da Universidade, numa altura em que frequenta também muito a corte, é uma figura de prestígio, é também nessa altura que se torna amigo de outro nome incontornável das letras dessa época, Bernardino Ribeiro, e concebia muitas cantigas, nomeadamente para a corte, mas ainda muito na tradição medieval, na tradição trovadoresca. A grande inovação renascentista de Sá de Miranda vai ter lugar na sequência de um período de cerca de 5 anos que na década de 20 do século XVI ele vai viver em Itália. Aí contacta de facto com a escola italiana renascentista e quando regressa vai influenciar de um modo decisivo as nossas letras e também o nosso teatro. É ele que de algum modo introduz o soneto e
no teatro, essa grande inovação de passarmos a ter a tragédia e a comédia em prosa e não, como quase exclusivamente até aí acontecia, em poesia, em rima. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Gil Vicente, todos eles rimando, mas esta visão renascentista, esta libertação, passando para a prosa, a tragédia e a comédia, adaptado por isso ao teatro, é também uma das grandes inovações que ficamos a dever a Sá de Miranda e por isso o seu nome ser incontornável quando falamos no teatro em Portugal. E com toda a justiça, um dos mais antigos e mais belos teatros do nosso país, ter o seu nome. Rui Gonçalves é o diretor técnico do teatro e, por isso, alguém que conhece como mais ninguém este espaço, todos os seus recantos, a sala, os bastidores, e por isso vamos desafiá-lo para nos fazer uma visita aqui pelo interior do teatro. Mas, primeiro, Rui, eu não resisto a perguntar, muitas vezes nos teatros há fantasmas, aqui também. Aqui também temos a história do nosso fantasma. O nosso chama-se Cardoso. Pronto, é uma história, não sei que fundo de verdade é que ela tem, mas recordo-me quando vim para este teatro, o nosso antigo maquinista, o Sr. Daniel Carreiras, falava-me sempre muito desse fantasma. As coisas que se mexiam sozinhas, as varas que abanavam, os ruídos, etc, etc. Portanto, há sempre... Bem, mas existe uma explicação para lá da lenda para esses ruídos que os teatros têm, não é? Sim, normalmente isso acontecia. Portanto, este teatro tem 138. Isto era tudo em madeira, não a caixa de palco que temos hoje, já vamos falar nela a seguir. E o que é que acontecia? Tínhamos correntes de ar, tínhamos entradas, as madeiras chiavam, as correntes de ar provocavam que os panos se mexessem, os cenários de manhã estavam caídos, pois estariam caídos porque estavam mal montados, com certeza, não é? É o que eu acho, não é? Mas... Claro, sim. A própria diferença de temperatura, não é? Sim, tudo isso acontecia. Muito bem. Então, se calhar, começamos exatamente por aí. Ou por aqui, pelo palco. Por aqui, pelas tábuas. Então. Esta caixa de palco foi inaugurada em 2000. Na altura foi uma das primeiras caixas de palco a integrar as obras da Rede Nacional de Teatro e Cineteatros. Foi completamente remodelada. Ainda hoje acaba por ser uma caixa de palco de referência. Temos muitos arquitetos que vêm observar como é que esta caixa de palco foi renovada. Tem um palco com 16 metros de largura, 14 de profundidade. Temos neste momento, conseguimos ver ali, 48 varas contrapesadas, com mais 8 motorizadas, ou seja, esta teia permite-nos, em espaços de 20 em 20 centímetros, colocarmos o que quer que seja. Não é? Isto antigamente era tudo com cordas, a força bruta, digamos assim, não é? Hoje não, hoje temos as máquinas e os motores para nos ajudar e temos também o sistema de contrapesagem, não é? Como o nome diz, é contrapeso, peso de um lado, sobe de um lado, sobe debaixo do outro. E, portanto, há aqui todo um mundo, até nos nossos pés, imagina. Sim. Aqui, este palco é constituído por quarteladas, cada espacinho destes é uma quartelada, um conjunto de tábuas que saem. Nós podemos abrir um buraco onde quisermos neste palco. Temos o subpalco também muito generoso. Presumo que isso deve dar muito jeito para os mágicos, não é? Dá, e aliás, uma das coisas que eu tenho cuidado quando faço visitas técnicas com crianças é não lhes falar nisto, para não estragar a magia. Pronto, então avancemos. Avancemos essa parte da magia, senão vamos estar a revelar segredos. Claro. E pronto, tem um caimento de 3%, de lá de baixo até à boca de cena, são cerca de 30 e tal centímetros. O que às vezes é muito chato para montar e nivelar cenários, e tudo o que tenha rodas tem que ser travado, senão vai parar à plateia. O que vos posso dizer mais deste palco? É generoso, com 16 metros tem bom espaço para bastidores. E aqui mesmo ao lado estão já os camarins, não é? Estão os camarins, mesmo daquele lado. No velho teatro isto era aberto, tinham uns arquinhos e as pessoas passavam diretas para os camarins e estavam a ver, não é? Uma das coisas também muito interessantes, a meu ver, neste teatro, foi a obra que o arquiteto fez. Conseguiu aproveitar os espaços todos, porque não podia mexer na estrutura do edifício, como é óbvio, não é? E a solução dos camarins foi uma solução muito interessante. Tapou, fez camarins, criou camarins coletivos de um lado, camarins do outro, individuais do outro, perdão. Deste lado temos 3 coletivos, daquele lado
4, temos 12 camarins individuais. É muita camarim. Sim. Também é muita atividade aqui nesta... Sim, temos bastante atividade. Posso dizer que a taxa de ocupação deste teatro, se não é aos 365 dias do ano, é porque a gente fecha na segunda quinzena de agosto, não é? Temos as festas da agonia, portanto... Sempre muita gente. E por falar em muita gente, as pessoas entram aqui no teatro pelo foyer, não é? Sim, pelo e foyer, depois sim, o que é que sim. se lhes depara? Temos o foyer lá fora, temos o foyer inferior e superior, depois temos os acessos às frisas, subimos mais um andar, temos o salão nobre, que hoje se chama Salão Amadeu Costa. Amadeu Costa foi uma pessoa muito importante na história deste teatro, um dos primeiros programadores quando a Câmara adquiriu o edifício. Aliás, está lá uma exposição permanente. Está uma exposição permanente, sim, do Sr. Amadeu Costa. Continuamos a subir, chegamos à segunda ordem, nossos camarotes de segunda ordem, onde temos também o acesso ao que se chama na gíria teatral o galinheiro. O que era o galinheiro? Era uma bancada superior que havia para as classes mais desfavorecidas, que quando se construiu este teatro italiano, isso é muito engraçado pensar nisso, havia sempre esse galinheiro. Este, neste momento, é apenas uma área técnica, já não tem lá espectadores, e tinha uma bancada de 80 lugares na altura. E outra curiosidade que tem este teatro também, que às vezes esqueço-me de falar, o acesso ao galinheiro não era pela entrada normal. Tem uma escadinha de caracol que vai dar às laterais do teatro, ou seja, o povo, digamos assim, entrava, não se misturava, Mas não se misturava via com o a espetáculo elite. e saía, não é? Parte engraçada, acabava por ficar no melhor local do teatro, era lá de cima onde se via melhor, Tinha não é? uma melhor perspectiva. E depois tirou-se isso, reduziu-se 80 lugares. Tinham também as frisas aqui, camarotes, que hoje também são frisas e camarotes técnicos, que também é uma particularidade interessante dos teatros à italiana, que depois vocês vão ver, que nem sequer estão viradas para o palco, estão viradas para a relação com o camarote hoje presidencial, à época camarote real, porque estas coisas do teatro, o que era importante não era ver, era ser visto. Exatamente. Aliás, temos todos a imagem dos filmes da época, da senhora com o monóculo, que está a ver tudo, menos o que se passa no palco, não é? Claro. E pronto. Para aceder aos camarotes, há também uns belos corredores. Temos os nossos que corredores. vocês utilizam também para exposições. Temos uma exposição também, neste momento, uma exposição do CDB, da Companhia Teatro Residente, e vamos aproveitando também esse espaço para ter essas exposições, não é? Também abrir o teatro a outra coisa que não seja só as atividades no palco. Aliás, temos feito, mesmo no Salão Nobre, também já se fizeram congressos, reuniões, já chegámos a fazer lá espetáculos, agora não, está lá a exposição montada, e temos aproveitado, já tivemos espetáculos a acontecer pelo teatro todo, em que o espectador vai, acompanha o que está a acontecer, os atores andam por aí, por aqui. E aqueles antigos espaços que os teatros tinham aqui permanecem para quando se chega a colocar o casaco, poder ir tomar um café? Continuamos a ter também no nosso bengaleiro, hoje cada vez é menos utilizado, porque pronto, as pessoas já não têm o hábito de trazer o casaco e tirar e colocar no bengaleiro, não é? Mas ainda temos o velhinho bengaleiro, ainda temos lá as chapinhas com um número, que, salvo erro, são para aí dos anos 50 ou 60, que eles têm ainda algumas chapinhas dessas. Mas hoje é cada vez menos, a senhora sobretudo tira o casaco e vai ao bengaleiro, mas mantemos esse espaço, sim. E cafeteria? Sim, e temos também ao lado o bar de apoio, o Café do Teatro, que funciona, que foi construído onde, outra curiosidade também, que muita gente não sabe, o espaço onde é hoje o Café Teatro era um cinema ao ar livre. Tinha uma câmara, que está lá fora, que depois também podem ver, foi recuperada por o velho projecionista, que também já faleceu o senhor, e acontecia cinema lá fora. Era uma coisa incrível, tínhamos aqui um cinema ao ar livre em Viana do Castelo. É de facto um espaço monumental este do Teatro Sá de Miranda. Não podemos esquecer que quando ele foi inaugurado a sua capacidade era de 800 lugares. Hoje, adaptando-se às exigências dos tempos modernos, a sua capacidade é de 385 lugares. Mas é também um teatro que, nascido nas últimas décadas do século XIX, reflete muito desse gosto romântico que então se vivia e se plasmava nos edifícios, também nos edifícios culturais. E por isso todo este requinte
todo este glamour e o cuidado com as artes decorativas, nos metais, nas pinturas, nos estuques, nas madeiras, nos tecidos. Um teatro concebido por José Geraldo Sardinha e que vai contar com a colaboração, nomeadamente, em algumas dos desenhos de Luigi Mannini, o cenógrafo, o famoso cenógrafo do Teatro de São Carlos. O teto é outra das peças que merece atenção. Foi pintado por João Batista do Rio. É uma obra de trompe-l'œil, conferindo uma profundidade, enfim, parece uma maior altura ao edifício que efetivamente ele possui. E nesse teto vemos também representados vários dramaturgos famosos, estrangeiros uns, como Molière ou Shakespeare, portugueses outros, como Gil Vicente ou Almeida Garrett. E nestas nossas conversas com história, estamos agora aqui em diálogo com a tutela. Afinal, estamos num teatro municipal e o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Manuel Vitorino. Soutor, como é que este teatro, antes de ser municipal, entra na sua vida? Isto é, tem alguma memória dele? Tenho vagas memórias do tempo de estudante. Estudei aqui na cidade desde finais dos anos 70, 1978, quando vim para cá. E, portanto, recordo-me ainda dos cartazes que estavam aqui, a programação, nomeadamente do cinema, visivelmente desqualificada. E, portanto, urgia uma intervenção, como aconteceu de facto em 1985, com a aquisição pela Câmara Municipal deste espaço. E desde então a Câmara tem prestado uma particular atenção a este seu imóvel, não é? Sim, houve uma sequência de intervenções a partir de 1987, da autoria do arquiteto Francisco Marques Franco, e portanto até 2001 tivemos aqui cerca de 4 intervenções que gradualmente ajudaram a revitalizar este espaço, criando as condições de conforto próprias do século XX, e portanto mantendo a traça, obviamente, mas com intervenções profundas, quer aqui no palco, na teia, nos camarins, na plateia, nos camarotes, portanto. E essa é outra da dimensão importante deste teatro, que para lá da programação, de facto, esse cuidado que houve com a preservação, e estamos aqui perante um monumento também. Sim, essa parte patrimonial é muito importante, porque há toda uma história dos 138 anos de história do teatro, desde o José Sardinha, o arquiteto inicial, até depois a intervenção, já nos anos 50, de Carlino Ramos, também outro ilustre vienense, até esta de finais, portanto, já do século XX, mantém essa preocupação em contar a história deste teatro, que é um espaço fabuloso e que é uma sala única aqui no panorama cultural do Alto Minho. Entretanto, a Câmara, desde praticamente o início da sua tutela sobre o teatro, optou por aqui colocar uma companhia profissional residente. Estivemos há pouco a falar com o diretor artístico, mas não fica apenas por aí. Para lá da programação assegurada pelo Teatro Noroeste, exatamente, há toda uma outra programação da exclusiva responsabilidade da autarquia. Sim, às vezes também em articulação com o CDV, o Teatro Noroeste, mas há uma programação muito eclética, desde concertos, diferentes estilos musicais. Temos aqui também a Escola Profissional de Música do Alto Minho, sediada aqui em Viana do Castelo, que aqui faz ensaios e também proporciona concertos pedagógicos e didáticos. São muito concorridos. São muito concorridos, que há concertos para as famílias e há outros que são para um público mais vasto e que têm essa função pedagógica também de explicar, trazer os autores mais associados à música clássica, à música de câmara, para um público mais vasto. É muito interessante e uma qualidade extrema. Temos depois aqui o Jazz na Praça da Erva, que é o festival de jazz o mais antigo, digamos, aqui do norte de Portugal, que já está na 32ª edição.
Temos aqui os encontros de cinema de Viana, que é o antigo Festival de Cinema de Viana do Castelo, que tem também uma componente pedagógica muito importante, e esta simbiose entre cultura e educação está omnipresente também nesta programação, porque o público escolar tem aqui ao longo do ano várias peças de teatro, tem aqui também os encontros de cinema, as escolas em grande plano, os concursos de vídeo escolares. Há depois toda uma outra dinâmica que resulta do grande tecido associativo que Viana do Castelo tem. Nós temos mais de 262 associações E abrem as diferentes. portas às Sim, escolas de dança que aqui fazem os seus saraus de final de ano, o concurso de bandas de garagem que teremos aqui no próximo fim de semana, Suns Out, promovido pela escola. Sim, é uma programação muito eclética Sim. e que vai também desde a ópera até ao folclore, que afinal é Exatamente, na uma marca capital do importante. folclore do Alto Minho. Naturalmente temos aqui também eventos associados a essa componente mais tradicional, da cultura mais tradicional, a apresentação do cartaz das festas da Senhora da Agonia, sessões mais solenes, como o Dia da Cidade, que aqui acontece sempre no 20 de janeiro de cada ano, e toda uma outra programação que contempla diferentes artes, desde o circo, menos frequente ultimamente, mas os espetáculos de ilusionismo, de magia, portanto, toda esta vertente muito diversa que podemos aqui encontrar. Por isso vai ser quase redundante a pergunta que eu tenho a fazer a seguir, mas então qual a importância deste equipamento para a autarquia? Mas também à luz do que se anuncia, porque sabemos que para o antigo Matadouro se anunciam também ambiciosos projetos culturais. Nesse contexto, qual o papel? O Teatro Sá de Miranda continua a ser um espaço fulcral da nossa programação cultural, porque, como disse, tem aqui uma amarração também sentimental muito forte. Este é um teatro que surge da iniciativa empreendedora de notáveis vienenses e ainda hoje todo o tecido associativo quer o Sá de Miranda para a sua programação, seja a revistas que vamos ter agora no mês de novembro aqui da Associação Musical Zé Pedro, sejam os Rotários, outras associações procuram o Sá de Miranda. Para além disso, há outra programação que nós introduzimos e que vai de encontro também a um público mais vasto. Ainda tivemos aqui residências artísticas com jovens artistas vienenses recentemente. Portanto, é uma casa muito inclusiva também deste ponto de vista da programação cultural. Naturalmente que temos outros espaços, temos agora o Centro Cultural também com uma nova dinâmica, para um público também mais vasto, com a capacidade de albergar mais de 2.500 pessoas, enquanto aqui estamos limitados às 785 lugares. De qualquer das formas, continua a ser um espaço fundamental naquilo que é a dinâmica cultural do Concelho de Viana do Castelo. Curiosamente, aliás, mais do que curiosamente, eu diria mesmo paradigmaticamente, reforçando esta forte ligação do Teatro Sá de Miranda à sua comunidade, até muito recentemente, era aqui que tinham lugar as assembleias municipais. Aqui se discutia o presente e o futuro da cidade e do concelho. Aqui se aprovavam os planos e orçamentos da Câmara. Aqui se fervilhava e se refletia sobre este território. E também, desse ponto de vista, o teatro continuava a ser, como continua nos dias de hoje, tal como desejavam os seus criadores, a ser um edifício civilizador, um edifício que forma pessoas, um edifício que é também um fórum do pensamento, do debate, pensando no futuro e no progresso. E também por isso, também para lá da sua relevante programação, este é um espaço que, para lá de suscitar conversas com história, é um espaço que merece ser visitado.
Inaugurado em 1929, num edifício que funcionou anteriormente e desde 1727 como um hospital, o Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, é uma das mais belas salas de espetáculo do país. Reaberto em 2008, depois de profundas obras de restauro e de regeneração, o teatro vai abrir o palco, mas também os bastidores, para o próximo episódio do Conversas com História nos Teatros.